Então, gente, esse vídeo aí é como prometido para vocês, é para falar, né? É para falar sobre as consequências de se tornar um caráter de Cristo, de adquirir o caráter de Cristo, né? E o que que você ganha com isso, né? Quais são as formas que você tem para adquirir isso, né? Para adquirir mais do caráter de Cristo e se tornar mais parecido com Cristo. E quais são as consequências disso, né? Nossa, meu cabelo tá grande demais. Já tem que cortar, mano. Ah, depois eu peço pra minha mãe. Mas vamos lá. Primeiro eu vou falar os métodos que eu utilizei para adquirir mais os caracteres de Cristo. Mas antes, eu queria falar uma coisa muito importante. Não se engane, você não vai ficar completamente a imagem e semelhança de Cristo, não. Você vai ficar parecido com ele, mas não igual. Não vai ter a mesma imagem, a mesma semelhança, sabe? Tipo, ser completamente como ele. Não, isso é impossível aqui na Terra. Porque para ser assim, ele tem que tirar o seu pecado. Aí você me pergunta, mas por que ele não tira o meu pecado? Por que ele não acaba com isso de uma vez? Gente, isso é porque se ele tirar o seu pecado, né? Se ele tirar isso de você, você não pode mais viver no mundo, porque você fica incompatível, né? Olha Jesus, Jesus uma pessoa, ele é uma pessoa sem pecado, veio ao mundo e olha o que aconteceu com ele. Não tem como, mano, não tem como. Jesus não pode tirar o seu pecado. Se ele tirar, ele vai ter que te tirar do mundo, entende? Ele vai ter que te tirar do mundo, entendeu? Se ele fizer isso, né? Mas enfim, as quais são os métodos que eu utilizei para adquirir mais do caráter de Cristo, né? Vamos lá. Primeira coisa é que eu comecei a tratar Deus como se ele fosse meu chegado, entendeu? Como se a gente fosse bem próximo mesmo. E eu comecei a não ver ele, sabe? Não tipo ver ele como se ele estivesse lá em cima, no patamar lá para cima e eu aqui embaixo, né? Ou seja, a gente tem um grau de diferença muito grande. Não. Eu comecei a ver que ele apesar de ser infinitamente, né, superior, assim, tá num patamar infinitamente superior, ele pode se aproximar de mim e me transformar, entendeu? E a gente pode ter um tipo de relação de, de irmãos, né, de pai e filho, né, de irmãos e tal e tudo. E, enfim, é assim que eu comecei a tratá-lo. Segunda coisa que eu comecei a fazer é deixar ele entrar no meu coração e moldar partes de mim que precisavam ser moldadas. Ainda tem partes que precisam ser moldadas, tipo eu tenho alguns traumas e tal e tudo, e ainda tem partes que precisam ser moldadas. Mas eu deixei ele moldar muito de mim, entendeu? Eu deixei ele me transformar, entendeu? Terceiro, apliquei as disciplinas espirituais, especialmente a solitude. As disciplinas espirituais são muito importantes nesse processo de transformação. Elas são muito importantes. Mas você não pode fazer como se fosse legalista, entendeu? Tipo, eu quero fazer para me tornar. Não, o negócio é natural, entendeu? Não é eu vou fazer isso, vou fazer aquilo outro para me tornar assim, assim, essa. Não. O negócio é muito natural, entendeu? Vai ter dia que você não precisa nem aplicar nenhuma disciplina espiritual, entendeu? Vai ter dia que vai ser assim, você não vai aplicar nenhuma disciplina espiritual, mas não significa que você não esteja sendo transformado, né? Bem, essas são algumas dicas, né? Talvez se tiver mais, enfim, essas são algumas dicas que eu utilizei, né? Agora as consequências de você se tornar mais a imagem e semelhança de Cristo, né? Vamos para as consequências. Em primeiro lugar, se você pecar, você não vai ficar do tipo, o mundo acabou porque eu peguei. Você não vai ficar desse jeito, entendeu? Se você pecar, você vai ficar mal, vai se arrepender e tal. Eu mesmo acabei de pecar, né? Eu acabei de pecar no Twitter, né? Me glorificando, né? Mas enfim, você não vai ficar tipo, o mundo acabou com isso. Não, você vai ficar mal, mas falar, Deus já pagou, entendeu? Pelos meus pecados. Então é bola pra frente, entendeu?
eu me arrependo e tal e tudo, vou tentar não fazer de novo, mas bola pra frente, né? Segundo, você começa a olhar as pessoas como Deus olha, entendeu? Você começa a enxergar nelas a enxergar elas como Deus enxerga, entendeu? Como verdadeiros seres, filhos de Deus, entendeu? Feitos à imagem e semelhança de Deus, entendeu? Na criação era assim, né? Inclusive, uma coisa que eu tenho que explicar é que a gente perdeu muito dessa imagem e semelhança depois da queda, né? A gente é semelhante a Adão, né? Mas lá na glória a gente vai ser semelhante a Cristo, né? E isso é um processo que inicia desde agora, tá? Ser semelhante a Cristo, né? Bem, e uma outra coisa, outra consequência. Você começa a amar as pessoas, entendeu? Você começa a amar as pessoas verdadeiramente do jeito que Deus ama, entendeu? Começa a ver e amar amá-las genuinamente, porque o maior dom de, de dentre todos os dons, o maior é o amor, entendeu? Então você começa a amar. Outra coisa, né? Ira não raramente vai ser desproporcional, entendeu? E a ira visceral, né, que é aquela ira que vem de repente, sabe, que tipo você fica irado mesmo, tipo alguém derrama um copo de Coca-Cola em você e você fica, meu Deus, mano, você começa a dar nos nervos. Se acontecer, não vai te afetar, entendeu? Não quer dizer que não vai, raramente vai te afetar. Normalmente você não vai ficar assim, né? E inclusive já aconteceu isso muitas vezes comigo. Teve uma vez que eu estava no acampamento da igreja, né? Aí eu ia sentar numa cadeira e aí um irmão da igreja, sem querer, ele tirou a cadeira, né? E eu caí lá no chão, mano. Mas eu não senti ira, entendeu? Eu não senti ira durante essa experiência, durante esse acontecimento, né? E eu não senti ira, eu falei, tudo bem, e abracei ele, sabe? É assim, mano, você não vai sentir visceral. Outra coisa, você vai saber como controlar a reação de suas emoções, entendeu? Então, se você, por exemplo, se você se sentir ansioso, nervoso, você vai saber controlar. Até a paixão, né? Se você se apaixonar por uma pessoa, você vai saber controlar, entendeu? Até se você se apaixonar por uma pessoa, você vai saber controlar, entendeu? Isso se chama domínio próprio, né? E no fim, tudo isso é para explicar que você adquire as principais qualidades que você adquire são os frutos do espírito, né? Alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Você adquire tudo isso, entendeu? Se tornando a imagem e semelhança de Cristo, assim, desse jeito, né? Mas lembra do que eu falei, entendeu? Você não vai deixar de ter pecado ou deixar a natureza pecaminosa. Isso é impossível de acontecer na Terra. Por quê? Porque se Deus fizer isso, ele vai ter que te tirar do mundo. Entendeu? Ele vai ter que te tirar porque você vai ficar incompatível. Você não pode conviver. Se você não tiver pecado, você não pode conviver com pecadores. Não tem jeito. Não tem jeito. Se isso acontecer, né? Tipo, é o que aconteceu com Jesus, né? Se, tipo, um pecador, o Jesus que não tinha pecado, ele, mano, aconteceu muita coisa com ele, né? Porque ele conviveu com outras pessoas que eram pecadores, né? E o que aconteceu com Jesus, mano, foi crucificado e ele não tinha pecado, né? Por isso que Deus, ele não pode tirar o seu pecado, né? E se ele tirar, ele vai ter que te tirar do mundo. Mas é isso. Essas foram as dicas que eu tinha para passar para vocês. E na caminhada, tá sendo cada dia mais a imagem e semelhança de Cristo.